essa temática, ela é interessante porque eu vou recuperar um ponto, um estágio antes de falar que alguns personagens são históricos ou não. Porque é importante também a gente definir para o pessoal o que é história enquanto fonte, enquanto método, enquanto teoria. Porque para o historiador tudo é fonte. Ou seja, tudo que é fruto de ação humana é uma documentação. Então, uma cadeira, um filme, esse vídeo aqui vai se tornar amanhã uma fonte para o historiador. Com certeza. Você tem, então, também um texto, você tem, enfim, tudo que é produção humana. Logo, a Bíblia, a própria palavra, que é de origem grega, sugere que é um conjunto de textos. Esses textos, eles foram produzidos em diferentes momentos e que revelam, então, a mentalidade, o pensamento de quem os escreveu. Logo, o historiador lê como literatura. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa apresentar aqui para o pessoal. Se é literatura, então eu preciso ver como que esses personagens que estão sendo listados estão sendo construídos. Tem alguns personagens que só estão no campo da fantasia, estão no campo do fantástico, Adão das e Eva. crenças. É o caso de Adão e Eva. Adão e Eva, eu não tenho como racionalmente, documentalmente, demonstrar esses personagens. Por que eu não tenho como demonstrar? Porque eles, primeiro que eu tenho duas narrativas de Gênesis, dali da formação. Essas duas narrativas, então, já geram problema, porque veja, se é histórico, qual das duas é histórica? Terceiro, elas não são as únicas narrativas de formação do mundo. Então, eu tenho um outro problema aí. Por que que você estabelece como história essas duas narrativas, mas as outras, Gilgamesh e tantas outras narrativas assírias, babilônicas, gregas, romanas, que existem, são descartadas? Por que que elas são mito? Então você não está trabalhando com a ideia de história, você está trabalhando com a ideia de juízo de valor. Então se é a minha crença, é verdade. Então, Adão e Eva não são históricos, por isso. Segundo, porque quando eu confronto com toda a documentação que nós temos sobre as origens das espécies, a gente vê um problema ali também, Claro, né? óbvio. Né? Por exemplo, saiu uma pesquisa recente que eu acho muito bacana, que é de uma criança neandertal. Então, como é que eu vou explicar essa criança neandertal se tudo começou a partir de Adão e Eva? Então, olha as contradições que se estabelecem. Então, não dá para estabelecer. Noé também não tem como ser um personagem histórico. Diga-se de passagem, os personagens presentes em Gênesis são personagens mitológicos que servem para explicar as origens do mundo, que servem para explicar, do mundo conhecido, lógico, que servem para explicar acordos políticos, matrimoniais, que são feitos ali a partir do quê? Dessa perspectiva, quando você já tem um Estado de Israel, o antigo Israel, que não é o Israel de hoje, em formação. Por quê? Você tem um fluxo contínuo ali, você tem diferentes grupos que vão se estruturando nesse chamado Antigo Israel. Então, esses textos, inclusive, eles são mais recentes do que esse material apresenta. Então, Noé, Adão e Eva, vamos ver aqui mais quem? Abraão. Podemos dizer que Abraão os patriarcas, todos são personagens ficcionais. São 100%. 100%. Não há uma evidência para se falar desses personagens. Muito pelo contrário, fica muito mais compreensível entendê-los quando você vê que são acordos, são arranjos para unir grupos, tribos diferentes dentro desse território. E isso é um detalhe interessante, porque aí você começa a perceber, então, ou aprende a ler Gênesis como uma saga de heróis grega. Isso parece muito esses mitos cosmogônicos, né? Mitos Exatamente. De formação de Hesíodo, ou então como você vê o culto ao mito dos heróis, que você, por exemplo, Hércules, porque toda a cidade antiga, ela tinha um patriarca, um herói mítico de tempos imemoriais, que era cultuado como uma espécie de fundador. É assim que eu leio Abraão, Isaac e Jacó, ou que nós deveríamos ler, por exemplo. Então ele está no mesmo patamar, por exemplo,
desses personagens de Eneida ou Rômulo e Remo, que aí ficou, né, agora com total. Gladiador 2 está mais em evidência. É nessa perspectiva que a gente precisa ler. Então ali é tudo narrativa mítica, tudo narrativa fantástica. E Moisés? Moisés é um outro personagem que também não tem nenhuma evidência de que ele tenha existido. O Êxodo, de maneira geral. Isso é um detalhe interessante, essa história vale a pena contar. Quando a gente pensa em Êxodo e a gente pensa em Moisés, a gente pensa as duas narrativas como sendo uma só, casadas. Só que os textos mais antigos da Bíblia hebraica, ou do Antigo Testamento, como é mais conhecido, eles começam, na verdade, pela literatura profética, que está situada ali por volta do século VII, século VIII, mais ou menos, que é um dos textos mais antigos, é o texto de Amós. E o texto de Amós, ele traz primeiro as narrativas, né, do Êxodo, mas sem Moisés. Então o Êxodo vem na frente do Moisés. Depois o Moisés é agregado. Tem um pesquisador, um historiador brasileiro, o Tiago Pacheco, que ele inclusive aponta que o Moisés seria, na verdade, uma colcha de retalhos. Ou seja, várias tradições, inclusive narrativas fantásticas, criadas, que vão constituindo o Moisés, dentro da própria literatura, dentro das próprias crenças desse antigo Israel. Uma delas seria a Débora, de Juízes. Então, veja que detalhe interessante. Quando você pega em Juízes, você vê que tem uma personagem, Débora, lá, chamada, né, com esse nome, e que está ligada, ela é uma figura importante, tribal. Se você comparar, né, o Pacheco demonstrou isso, que se você comparar as características da Débora com Moisés, elas são as mesmas. E a Débora, enquanto narrativa mítica, é anterior ao próprio Moisés. Então, esse seria um exemplo. Um outro cientista da religião agora, que é o Rogério Lima de Moura, ele também tem um livro muito interessante que já mostra como que o mito de Moisés foi fabricado a partir de contatos, de interações culturais com outras sociedades. E aí ele fala do Sargão II, que é um rei, um monarca, né, da região ali da Arcádia, e esse monarca tem, curiosamente, a mesma narrativa de nascimento que a de Moisés, sendo que ele é anterior ao próprio Moisés. Então, isso tudo foi agregado paulatinamente. É como se a gente estivesse pegando essa narrativa no final. Então, você lê o Moisés já com a narrativa de nascimento miraculoso, você pega o Êxodo, só que, por exemplo, o confronto também com a serpente de bronze, que também é atribuída a Moisés. Isso é uma narrativa independente que foi agregada depois. Então, é uma costura mesmo, uma coxa de retalhos que constitui esse Moisés. Por quê? O Moisés vai ser uma figura importante em diferentes momentos para a centralização de culto, para reforçar o poder dos sacerdotes, da elite sacerdotal, para reforçar essa centralização dentro do culto ligado a Jerusalém. Por quê? Você tem que lembrar que se você está falando de um culto centralizado, é porque ele não começa centralizado, ele começa descentralizado. E aí a importância também com a arqueologia, porque a gente vai vendo a partir de outras fontes, de evidências materiais, que o culto a Yahvé, ele nunca foi centralizado, mesmo tendo todo um discurso que reforça essa ideia de centralização dentro de Jerusalém. Mas você tem outros centros de adoração, como a Samaria, você tem, né, no Monte Gerizim, você tem, por exemplo, também na região ali do Egito. Então, há uma descentralização. Então, como é que eu vou dizer que os outros cultos são ilegítimos, são errados? Eu vou usar um personagem que foi trabalhado de geração em geração no transcurso do tempo, como uma forma de dizer, ó, só esse culto aqui está certo.